a decisão mais importante do ano 2020, em que o Supremo, pela primeira vez, embora só com 2 votos, deu empate, reconheceu... O negócio do Moro, da semana passada. Do Moro, porque aí tem um ponto, né? Pela primeira vez, o Supremo reconhece que a suspeição não está somente naqueles itens do Código de Processo. A própria parcialidade também é um motivo de suspeição, seguindo um pouco o Tribunal Europeu. Isso pode ser um ponto importante, né? Mas a gente pode falar em outro momento. Tá, não, mas eu vi a sua coluna na semana passada falando sobre isso. É no caso daquele doleiro, não é isso? Como é que se chama? Paulo Krug, não é isso? Sim, veja que é uma coisa antiga, e embora o Supremo só tenha anulado a decisão, eu até escrevi dizendo que devia anular todo o processo, esse é um ponto muito importante, porque é um avanço. É um avanço porque, pela primeira vez, a gente fala isso há 20 anos, que a imparcialidade ela está acima de todas as demais questões. E, pela primeira vez, o Supremo disse, Sérgio Moro foi parcial. Embora só com 2 votos, mas como deu empate, o réu se beneficiou. Veja que deu pouca mídia isso. Por que será que deu pouca mídia isso? De novo, a gente sempre volta ao ponto, Florestan, do início. Tudo tem um ponto. Tudo isso, ela tem uma holding a todo tempo. Então, a gente sabe o que vai repercutir de antemão e sabe o que não vai repercutir. Isto, por exemplo, deveria ser algo que mobilizasse, inclusive, a comunidade jurídica que, se não fosse contra vacinas e contra antibióticos, fazendo a metáfora com os médicos, com 1 milhão e tanto de advogados, imagina a pressão que 500 mil ou 300 mil advogados, ou pelo menos 200 mil conscientes, ou 100 mil, 50 mil já seria bastante, poderia se fazer no sentido seguinte: agora vamos usar essa tese não só lá, para todo o Brasil, porque todos os dias nós temos pessoas vitimadas por parcialidade. E aí pressionar o Supremo para colocar em pauta, não somente porque essa questão é do Lula. Queridos, essa é uma questão que transcende, isso é que nem presunção da inocência. Quando nós fizemos a ação da presunção da inocência, o Lula não era nem investigado. Nós fizemos uma ação absolutamente republicana, pensando em todo o Brasil. Eis o ponto de novo. Beleza? Professor, deixa eu só fazer mais uma perguntinha com relação a isso, porque, assim, me parece que o Supremo Tribunal Federal tende a qualificar o Moro como suspeito, é a segunda decisão, já está uma reiteração, mas, ao mesmo tempo, validar as sentenças e as condenações. Queria saber do senhor se isso não é uma contradição. Como é que pode um juiz suspeito exarar sentenças que são sentenças saudáveis do ponto de vista jurídico? Não, assim, o Supremo, pela primeira vez, disse que o Moro era suspeito. Não há decisão anterior do Moro ser suspeito. Esses 2 votos, precisaria de 3, mas como tinha o quórum de 4, 2 são suficientes. O Supremo, então, anulou a sentença. Na minha tese, ele deveria anular todo o processo. No caso Lula, se o Moro for declarado suspeito, né, que é essa tese, né, que nós, enfim, até escrevemos o livro das suspeições, anula-se a sentença desse caso e isso gera um efeito borboleta. A tese do Supremo é de anular a decisão apenas, mas zera a decisão, tem que dar outra decisão. Então, mas aí o processo inteiro não fica válido, inclusive as provas que estão acostadas aí. Daí porque este escriba aqui foi o primeiro, aí, essa semana, se vocês lerem ali, eu vou dizer, embora devesse, porque está tudo contaminado, mas essa é uma discussão que nós temos que, assim, conquistando, comendo pelas beiradas a comunidade jurídica, né? Dizer que a sentença é nula é um primeiro grande passo. Num segundo momento, eu penso que
não é difícil, depois de atravessado o Rubicão aí, fazer conquistas territoriais, porque se o juiz ele é suspeito e a decisão é nula, é só fazer um passo a mais, o raciocínio no sentido de que, bom, então também o processo está contaminado. Ou aquela decisão no meio do processo em que ele não aceitou tal prova, ela é nula. Aí sim cai todo o castelo de cartas. Nesse sentido, eu sou otimista. Se começarmos a anular, se o Supremo anular a decisão, como já fez, e agora se tiver quórum para mais, a anulação de processos é somente eu penso que uma consequência. Talvez seja um pouco otimismo de minha parte, mas eu penso que é um segundo momento, porque é inexorável que o modo, por exemplo, nessa própria decisão, talvez o Supremo não tenha anulado, porque é uma questão de muito tempo atrás, entende? Mas, digamos assim, vou usar a palavra aí, talvez organicamente e estruturalmente o processo não tenha essa capilaridade de nulidades, essa específica, que a sentença que ficou mais escancarada. O caso do Lula, por exemplo, Florestan e Luciano, o caso é mais flagrante, a cadeia decisória, quando chega na sentença, no meio do caminho é um queijo suíço. E por isso que acho que, nesse caso específico, anulando a decisão, não somente será feito isso, será feito também o processo. A ver. Entendi.